pessoa faz alguma coisa, ou se alimenta, ou anda, ou corre, ou faz qualquer assunto, é com amor, é com prazer. Então esse é um advérbio de modo, modificando o verbo. Pode ser de negação também. Nada, nenhuma, não, são negações que você pode fazer numa frase e com isso modificar completamente aquele verbo. Então, de forma alguma, aceitaremos isso. É o exemplo que a gente dá. De forma alguma. Esse de forma alguma é um advérbio de negação, porque ele está negando toda a oração, ele modifica a oração inteira. Pode ser de tempo. Atualmente, hoje em dia. Aí o exemplo, atualmente ele estuda à noite. Então esse atualmente é o que acontece na atualidade, ele tem alguma relação com o tempo. E os advérbios interrogativos? Vamos dar uma olhadinha no que são os advérbios interrogativos então. Um advérbio interrogativo de causa, a gente normalmente encontra o porquê. Você fez isso por quê? Então é um advérbio de causa. Qual é a razão pela qual você fez isso? Pode ser interrogativo de lugar. Então veja, de onde ou aonde você vai? São advérbios de lugar, eu quero saber um lugar específico, onde você vai. Pode ser um advérbio de tempo. Quando você fez isso? Desde quando você fez isso? Então são os advérbios que você vai exatamente determinar qual é o tempo que foi feita aquela ação. Pode ser interrogativo, de modo. Como você fez isso? Da mesma forma que a gente dizia que a menina fazia aquilo com amor, quando eu tenho uma pergunta, eu uso um advérbio de modo. Como você fez aquilo? De que maneira? Pronomes. Vamos então escutar um trechinho de uma poesia muito bonita para a gente entender um pouquinho do que são os pronomes? Do amoroso esquecimento. Eu agora, que desfecho, já nem penso mais em ti. Mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Você verifica então que existem alguns elementos nessa poesia que substituem um substantivo. Substitui uma pessoa gramatical. Ele diz eu, ti, né? Eu te esqueci, lembro de ti. Então essas palavrinhas que você encontra num texto, e você encontra com muita frequência, porque eles servem para fazer uma retomada referencial de alguma pessoa, em vez de você ficar repetindo várias vezes o nome da pessoa, aquele substantivo próprio ou substantivo comum, você começa a retomar com pessoas gramaticais. Ele, ela, nós, vós. Isso nós chamamos de pronomes. O que são pronomes então? Pronomes são palavras que, na verdade, podem ser substituídas ou substituem um substantivo. Pode determinar esse substantivo ou substituí-lo. Então, os pronomes pessoais seriam aqueles que substituem as pessoas, aquele sujeito da oração ou mesmo um predicado numa oração. Então, quais seriam os pronomes do caso reto? São aqueles mais conhecidos que você utiliza para conjugar verbos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Já estão incluídos dentro desses pronomes pessoais agora pela nova gramática da língua portuguesa o você e o a gente. A gente vai, não vai? Já é aceito dentro da gramática. Mas na hora de redigir um texto, procure não utilizar o a gente. Procure colocar nós. Na hora de falar, você não se preocupa. Vamos dar uma olhadinha então nos pronomes do caso oblíquo. São me, nos, te, vos, se. Ao contrário dos pronomes do caso reto, os pronomes do caso oblíquo não funcionam como sujeitos numa oração. Eles estão sempre funcionando como complementos dessa mesma oração. Vamos então dar uma olhadinha em uma situação muito comum de cair no vestibular e que muitas pessoas costumam errar até mesmo na oralidade. Vamos dar uma olhadinha na relação entre o eu e o mim. Dessa forma, vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Ela trouxe o livro para eu ler. Ela trouxe o livro para mim. O eu, como é um pronome do caso reto, ele pode ser um sujeito dessa oração. Então, ele pode conjugar um verbo para eu ler. Está ali o verbo conjugado pelo eu. O caso reto. Quando eu uso o mim, ela trouxe o livro para mim, eu jamais poderia colocar para mim ler, porque ele é um pronome do caso oblíquo. Então, ele não pode ter um verbo no infinitivo, ele não pode estar conjugando, ele não pode ser o sujeito dessa ação. Então, é muito importante que você compreenda essa relação
entre o eu e o mim. E os momentos eu te utilizar um ou outro. E a relação entre o eu e o tu? É uma relação muito parecida. Vamos então olhar os exemplos? Eu e ela iremos ao jogo. Uma briga aconteceu entre mim e ti. Por que ele usa o mim e ti em vez de eu e você? Porque nesse caso, eles não podem exercer a função que não seja de sujeito da oração. Quando eles forem exercer a função de complemento, eu tenho que usar o pronome correspondente do caso oblíquo. Então fica mim e ti. Veja outro exemplo. Não houve nada entre mim e ela. Ah, mas por que agora nesse caso a gente está misturando um do caso reto, um do oblíquo? Porque quem está fazendo a função de sujeito da oração é ela. Então a gente pode colocar ele como um pronome do caso reto. E aí a pessoa que sofre a ação no caso oblíquo. Vamos olhar então os pronomes de tratamento? Os pronomes de tratamento são essenciais que você conheça. Porque você precisa, de repente, redigir uma carta, às vezes é cobrado no vestibular, você precisa se dirigir a uma autoridade. Então, a gente precisa ver se as pessoas realmente conhecem os pronomes de tratamento. Vamos conferir? Eu chamo o Papa de Vossa Santidade, o Rei de Vossa Majestade e o Presidente de Vossa Excelência. Vossa Santidade é o Papa, Vossa Excelência é o Rei, Vossa Senhoria é o Presidente. Vossa Majestade é o Rei, Vossa Excelência é o Presidente e Vossa Santidade é o Papa. O Papa, Vossa Santidade, o Rei, Vossa Excelência e o Presidente, Vossa Excelência também. O Presidente, Vossa Excelência, quem mais? O Príncipe, Vossa Majestade, o Papa, Vossa Santidade. O Presidente, Vossa Excelência, o Papa, Vossa Majestade e o Rei, Vossa Santidade. O Papa é Vossa Magnificência, ao Presidente, Vossa Excelência e ao Rei, Vossa Majestade. O Papa é Santíssimo Papa, né? O Presidente é Vossa Excelência e o Rei é Vossa Majestade. Bom, o Papa é Vossa Santidade, o Presidente é Vossa Excelência e o Rei, Vossa Majestade. Como você pode ver, algumas pessoas sabem utilizar os pronomes de tratamento, outras ainda se confundem. Você não vai se confundir mais. Vamos dar uma olhadinha em alguns principais pronomes de tratamento? O primeiro deles é Vossa Alteza. Para que a gente utiliza o Vossa Alteza?